Vamos para a Universidade Federal de Pernambuco agora? A gente vai saber como é que é a análise dos números da Covid-19 por bairros, né? Ou pelos municípios aqui da região metropolitana. Já mostrei aí para vocês alguns bairros do Recife com maior incidência de casos. Boa Viagem, ou seja, a zona sul do Recife, continua sendo a região com maior número de casos, mas na zona norte do Recife também o número é alto. E como é que os cientistas estudam esses números? E o que é que esses números querem nos dizer? Vamos conversar agora com o doutor Hernande Pereira, ele que é um dos cientistas da Universidade Federal Rural de Pernambuco e um dos criadores do IRRD, o Instituto de Redução de Riscos de Desastres de Pernambuco. Estou vendo que o senhor está assistindo aí, né, doutor Hernande? Que bom, obrigada por participar aqui com a gente. Eu estava mostrando, inclusive, alguns gráficos, né, que vocês sempre me mandam e que eu faço questão de estudar um pouquinho para tentar entender. Eu queria que o senhor mostrasse também esses gráficos para a gente e que o senhor falasse sobre quais os bairros e quais as cidades do estado que inspiram maior preocupação em relação à Covid-19. Bom dia. Bom dia, Isley. Prazer mais uma vez estar com você e parabenizando esse trabalho que você tem feito e prestado esse serviço à sociedade. A partir do momento que você permite que a academia possa chegar junto à sociedade e mostrar esse trabalho que nós estamos fazendo com o único objetivo de servir a população, de procurar minimizar as perdas que, infelizmente, nós temos tido no dia a dia, né? Eu queria, muitas, né? Antes de você me permitir, eu queria rapidamente... eu assisti ontem o seu programa, né? Vi que o professor Jones, ele também apresentou o nosso aplicativo da evolução espaço-temporal, e eu queria somente ressaltar, era justamente dois aplicativos para que o nosso usuário, aquela pessoa que queira se informar melhor, também ela possa estar utilizando desse aplicativo, que é justamente uma informação diária que nós temos aqui, mostrando para Recife, né, os municípios, para Pernambuco, perdão, os municípios e como eles estão desenvolvendo desde o 1º de abril. É interessante frisar, Isley, que 1º de abril é realmente quando a gente teve a arrancada, o crescimento da propagação do vírus aqui no estado de Pernambuco e nos nossos municípios. E aí você pode observar que você tem condições de ver todo esse trabalho que a gente está realizando. Aqui também tem esse outro aplicativo. Esse outro é interessante. Por quê? Porque permite que o usuário, ele mesmo, construa o seu mapa. Se você clicar aqui, você vai abrir a janela e vai ter as opções das camadas para você, então, criar o mapa que você quer e fazer a sua análise. Seja levando em consideração densidade demográfica, IDH, as mesorregiões, as estradas, as rodovias no estado, as gerências regionais de saúde. Todas essas informações você tem nesse nosso aplicativo, tá? E fica o tudo isso no site, né, professor? No IRRD. Tudo isso no site é irrd.org, www.irrd.org. Entra lá, procura dinâmica geotemporal e você vai ter todos esses aplicativos ali. Ive, eu não sei se vocês estão conseguindo ver aqui a minha tela. Destacar aí a sua tela para a gente poder ver melhor. Isso. Nessa tela, eu vou rapidamente mostrar a vocês algumas informações que nós temos gerado diariamente. São aproximadamente, estamos já em torno de 50 mapas por dia que a gente está gerando. É uma equipe realmente muito grande, como já deve ter dito o professor Jones, né? Temos quase 50 pessoas, então estamos gerando hoje mais de 50 mapas para Brasil, Pernambuco, região metropolitana do Recife e a cidade do Recife. E aqui eu peguei algumas datas apenas para mostrar alguns comparativos, tá? Começando aqui, ó,
Isso aí eu mandei para você, até para você ficar registrado no seu programa, se alguém tiver interesse de ver, que foi uma simples análise que a gente fez, tá? Além do Café com Notícias. A gente começa no dia 15 de abril. E você perceba, Isis, que você tem as cores, tá? Cada cor dessa, cada gradiente de cor, ele está relacionado nesse primeiro mapa aqui. Você tem justamente os casos confirmados, aqui você tem os óbitos, aqui você tem um mapa de recuperados, de casos recuperados. Que eu vi no seu programa, que uma pessoa, no momento que o professor Jonas estava apresentando, disse, olha, eu me assusto quando eu vejo muito vermelho. Aí a gente está colocando agora já uma cor mais suave para mostrar os casos recuperados que estamos tendo no estado de Pernambuco. Boa, excelente. Aqui, esse último mapa é interessante, é o que a gente chama de casos ativos. O que são os casos ativos, Isley? É justamente você pegar os casos confirmados, subtrair os óbitos e os casos recuperados. Ou seja, mostrando que ainda está na rede hospitalar. Tá? Certo. Com densidade, a gente tem essa informação. A outra... E aí você começa a observar, Isley, que eu estava no dia 15 de abril, vim para o dia 30, e as cores começam a aumentar a intensidade da sua densidade, né? A gente vê que aumenta o número de casos, o número de óbitos começa a se propagar mais aqui, principalmente na região metropolitana. Graças a Deus, o número de recuperados também, e ativos, pronto. Esses dois aqui são os dois que a gente quer que essa densidade, na pior das hipóteses, ela permaneça. Ela não cresça, tá? Cresça, principalmente recuperados, mas diminua ativos e óbitos. Depois a gente vê aqui no dia 15 de maio. Olha, eu fiz para o dia 15 de abril, 30 de abril, agora estou em 15 de maio. Observe que eu tenho a região metropolitana quase que totalmente tomada já de casos, né? E aqui, observe, nós temos, olha, em 15 de maio, nós já tínhamos 158 municípios contaminados, o equivalente a 85% praticamente do estado de Pernambuco já contaminado pelo Covid-19. Desses municípios, 106 apresentavam óbitos, né, correspondendo a 57%. Correspondendo a 57%. E aqui você vê também o número de recuperados aumentando. Isso realmente é uma boa notícia. É verdade, é verdade. E precisa ser destacado também, né? Porque a maioria das pessoas vai se sair bem, né? Dessa situação, né, professor? Vamos, e observe aqui agora. Dia 30, recentemente, né? 30 de maio. Fim de semana, né? Final de semana, né? Nós observamos que já temos 96,76% dos municípios contaminados. Quase todos, então, né? Quase todos, praticamente, não é isso? São 179 municípios. Aqui nós temos 129 municípios com pelo menos um óbito, que corresponde a 69 municípios no estado de Pernambuco. Mas eu volto a dizer, e aí, esse é o gráfico que me dá esperança, que me conforta, é ver que o número de recuperados também está aumentando. Isso é uma boa notícia. Muito bom, isso é muito importante, né? E aqui nós temos o dos ativos, que é aquela subtração que eu disse a você, casos confirmados, menos óbitos e menos recuperados, e aqui aqueles que ainda estão nas unidades hospitalares. Agora, professor, como é que esses números e esses gráficos ajudam, por exemplo, o governo do estado e os prefeitos a elaborar as medidas? Eles podem elaborar medidas, por exemplo, voltadas para bairros que são mais preocupantes do que outros? Por exemplo, vamos falar do Recife. Aqui no Recife, eu vi pelos seus gráficos e mapas que, ali, a zona sul do Recife está numa situação mais preocupante, né, com Boa Viagem, Setúbal, Opina, e também a zona norte do Recife, que são bairros com grandes aglomerações, como Casa Amarela, Vasco da Gama,
gama, nova descoberta. Então, esses mapas ajudam as autoridades sanitárias, né, e os líderes dos municípios a tomar atitudes específicas sobre determinada região, tipo, focar em determinada região e deixar mais leve em outra. Eu vou chegar lá, Isla, porque realmente, como você disse, tem umas imagens de Recife, mas já respondendo a sua pergunta, olha aqui para esse gráfico agora, para esses dois mapas. Eu tenho os casos aqui confirmados, distribuídos pelas mesorregiões de Pernambuco. Casos confirmados e óbitos. Olha essa informação. O azulzinho é caso confirmado, o vermelho é o óbito. Os vermelhos são óbitos. Certo. Somente, Isle, região metropolitana do Recife e zona da mata de Pernambuco, eu tenho 86,96% dos casos confirmados. E a grande maioria, né? A grande maioria. E nessas duas mesmas mesorregiões, onde eu tenho 89,85% de óbitos. O que isso significa para o gestor, Isle? Olha, eu tenho que concentrar minhas ações onde? Nessas duas mesorregiões. Vejam bem, eu não devo esquecer as demais mesorregiões de Pernambuco. Mas, com certeza, nessas duas, onde eu estou tendo praticamente 90% de casos confirmados e 90% dos óbitos, as minhas ações têm que ser concentradas. Então, ali eu tenho que estar com mais rigidez nas medidas restritivas, numa maior fiscalização, no maior suporte na capacidade de carga dos hospitais. Eu tenho que concentrar nessas duas áreas. E aí, Isley, vem a minha sugestão, porque nós mandamos, semanalmente, nós mandamos um top secret para o governo do Estado, com algumas recomendações, sugestões, em face a esses mapas que a gente está mostrando. E aí você vê, olha, eu posso dizer, olha, começa a bloquear a passagem dessas duas regiões para o restante do Estado. Para não deixar os casos avançarem, né? Exatamente isso, exatamente. Essa é a ideia, tá? Deixa eu passar aqui agora para Recife, como você bem colocou. Recife também, nós estamos fazendo os outros mapas aqui. Dia 1 de abril, você vê aqui os casos confirmados e alguns já recuperados em 1º de abril. Aqui você vê, olha, dia 30 de abril, como aumentou a quantidade de casos confirmados em um mês. Ó. Olhem para cá, 1º de abril, 30 de abril. Mas também, casos recuperados aumentou. Veja também aqui, olha, que você observa no dia 30 de abril. Nós temos essa informação aqui. No dia 30 de abril, eu tenho praticamente, Isley, aquela região, zona norte de Recife, onde eu tenho ZEIS, onde eu tenho aglomerados subnormais, a quantidade muito grande. E também aqui naquela região de Coab, Ibura, né? Boa Viagem também. Mas eu estou tendo também uma grande quantidade de casos recuperados. E, minha querida, veja bem, esse gráfico é interessante. Esse gráfico aqui, observe, ó. Eu tenho, em vermelho, casos confirmados, em verde, casos recuperados e em preto, óbitos. Bem, para a gente é importante o quê? Que esse verde ele continue crescendo e essas duas linhas, a curva de confirmados e de óbitos, ela começa a diminuir. Tá? Esse é o nosso grande objetivo, passando essas recomendações. E aí, a nível de bairro, veja que interessante. É interessante, Isley, como os mapas nos falam, nos dizem as coisas. Esse é o mapa retirado desse anterior, tá? Entendi. Esse aqui. Aqui eu tenho a distribuição dos casos confirmados por renda familiar média. Renda familiar média. E aí, eu chego nesse mapa aqui, nesse gráfico, a partir daquele mapa, onde a linha azul são pessoas com renda familiar acima de 4 salários mínimos. E a linha vermelha
são pessoas com renda familiar abaixo de 2,9 salário mínimo. Veja o que é que esse gráfico nos fala a partir daqueles mapas que a gente mostrou. Mostra que os casos confirmados em pessoas de uma renda familiar maior, ele está se estabilizando. Ele teve um crescimento no início, mas começou a se estabilizar. Nas pessoas de uma renda familiar menor, ele teve um crescimento e ele está crescendo, levemente aqui crescendo, se estabilizou um pouco mais agora, em função justamente dos 15 dias de lockdown que a gente teve, ó, 15 de maio, aqui em diante, ó, ele se estabilizou, mas ele estava suavemente crescendo, e ele começou a diminuir. E óbito... Foi se aproximando, né? Foi se aproximando, exatamente isso. Agora, veja só, Ive, o óbito. Eu tenho, vejam só a interpretação desse mapa para os gestores, desse gráfico, a partir daqueles mapas. Você vê aqui, Isley, que o percentual de óbitos é menor do que o percentual de casos confirmados para pessoas com renda familiar acima de 4 salários mínimos. Ok? Está claro isso. Agora veja que o percentual de óbitos é maior do que o percentual de casos confirmados para quem tem uma renda familiar menor do que 2,9%. Ou seja, os pobres estão morrendo mais da Covid-19 do que as pessoas com condição melhor. Exatamente. E aí o gestor... Acesso à saúde, muito provavelmente, né? E aí é quando os gestores públicos têm que olhar, olha, vamos ver então quais são os bairros onde está ocorrendo o maior número de casos, o maior número de óbitos, e vamos ver como a gente pode ter medidas que alcancem essa população. Né? Porque aqui muito importante acompanhar esses gráficos. Muito interessantíssimo. Tá? Aí, de novo, veja bem, Rizzi, veja bem. Olha aqui, ó. Eu estava com o meu gráfico de óbitos com um percentual maior do que de casos confirmados em pessoas de baixa renda, mas quando chegou no período do lockdown que nós tivemos, de apenas 15 dias, olha como a curva já desceu. Já baixou um pouco, né? Já separou, né? Já baixou um pouco em relação... Aí ela estava crescendo e ela começou a baixar. Olha, é muito importante a gente ver esses gráficos, professor, porque a gente entende as medidas que são tomadas, né? Exato. Não é só coisa da cabeça do governador, não é só coisa da cabeça dos prefeitos, é baseado no que a ciência está apresentando, né? Justo, exatamente. É importante a população ter esse conhecimento de que Sim. essas informações estão sendo repassadas para os governantes e eles estão tomando medidas em função do que a ciência... Uma base científica que o IRRD está apresentando ao governo do Estado, eles estão tomando essas medidas. E a gente está vendo os resultados também pela própria ciência. Né? Isso Sim. é muito interessante. E eu queria só mostrar também aqui, como eu disse a você, nós temos, eu acho que hoje estamos com mais de 50 mapas diários, com várias informações. E é interessante ver algumas coisas, eu volto a dizer, os mapas, eles falam muito, Isley, para a gente. Não dizem nada, não falam, mas dizem muita coisa, né? É verdade. Aqui, olha, esse primeiro mapa é o mapa de aglomerados urbanos. Aqui da Isso aí é o Recife, né? Cidade do Recife, certo. Recife. E é interessante, Ive, como o caminho do vírus foi exatamente pelos aglomerados urbanos. Está aqui. Começou por onde tinha mais gente junta. Começou aqui por Boa Viagem, depois aqui veio ali para Parnamirim, Casa Forte, e aí começou a se espalhar para os demais bairros, aí por várias razões. Pessoal que trabalhava nesses bairros mais nobres, e aí a população que trabalhava voltava para os seus bairros mais pobres, e aí, nesse vai e vem, levavam consigo justamente o quê? O vírus. E foi Até porque o vírus, ele veio primeiro através das pessoas de classe mais alta, né? Que eram as pessoas que viajaram para fora, vieram de avião, por exemplo, da Itália para cá, não é isso, professor? Exatamente, ó. Por isso que começou lá em Boa Viagem, depois começou a atuar em Casa Forte, Parnamirim, né? Esses bairros aqui dessa região.
Outro dado interessante, Irle, que a gente vê aqui em Recife, a maior quantidade de contaminação está no sexo feminino, com 53,53%. Hoje não, perdão. Esse é do dia 30. Eu coloquei aqui do dia 30. Então, a gente vê também a distribuição espacial, onde é que eu tenho mais mulheres sendo contaminadas, onde é que eu tenho homens sendo contaminados. Essa informação também é repassada para o governo do Estado, para justamente onde é que a mulher ela está mais vulnerável, tá? À propagação, à contaminação do vírus. Aqui nesse mapa, à minha direita superior, é outro dado importante. Aqui eu tenho, Isley, a faixa etária. A faixa etária. Aqui, ó, pronto, dia 30. As faixas etárias que são mais contaminadas é justamente na faixa etária entre 31 e 40 anos e 41 e 50 anos. Eu tenho São as pessoas que estão saindo para trabalhar, né? Trabalham nos serviços essenciais, ou seja, é a idade produtiva, né, da população, digamos assim, né? Muito justo. Você veja como o mapa, ele diz para você, olha, se as pessoas que estão produzindo é a faixa etária que está sendo mais contaminada, eu tenho que fazer alguma medida que venha ajudar a essa população a não se contaminar mais. Então, essa os trabalhadores, né, professor? Os trabalhadores, exatamente. É verdade, muito importante a gente observar. E essa daqui, que é uma preocupação também grande nossa, Isley, esse mapa, ele se refere aqui às zonas especiais de interesse social, as EIS. Tá? E é interessante. Começou a contaminação a se propagar aceleradamente, né, de forma exponencial, no dia 1º de abril. Dia 10 de abril, 15 de abril, começou a chegar, então, nessas regiões. E aí, a gente percebeu que aquela região, Casa Amarela, Alto Zé do Pinho, Abacaxi, aqueles corredores, que são aproximadamente, hoje, mais de 250 mil pessoas ali. Todas morando muito pertinho uma da outra, né? Muito pertinho uma da outra. Aí o que acontece? Você vê que as EIs, principalmente da Zona Norte, estão bastante contaminadas. E aí entra aquela informação que você viu no outro mapa. São pessoas de baixa renda. E aí eu, como governante, eu preciso chegar nelas e dizer, olha, eu estou aqui, vamos trabalhar junto. Porque a população também precisa ter a sua cota de contribuição no combate ao Covid-19. Se precavendo, tomando essas medidas, né? Esses são alguns mapas que eu tô trazendo para você. Né? Eles estão lá, você vai achar no informe diário que o IRRD, juntamente com o governo do Estado, com a Secretaria de Saúde, né? Ele realiza, ele está lá, todos esses mapas. Nós estamos fazendo estudos com temperatura, com a anomalia gravitacional, vemos também o número de isótopos que eu não coloquei aqui. É muito interessante. Todas essas informações estão lá e a gente está desenvolvendo essa pesquisa, essa análise e passando de imediato os resultados para o governo do Estado. Tá? Isso aí Professor, é uma coisa... muito obrigada. É sempre uma aula, viu? É sempre uma aula poder lhe ouvir, poder ouvir o professor Jones, poder ouvir o professor José Luiz. É um privilégio realmente poder contar com vocês e, principalmente, né, para toda a sociedade contar com o conhecimento científico que vocês estão produzindo e fazendo com que esse conhecimento tenha efeitos práticos, né, na nossa vida, no nosso dia a dia. Então, parabéns pelo trabalho, parabéns pelo Instituto, e muito obrigada, viu, por contribuir aqui com a gente. Okay. Ilha, eu só queria me despedir, agradecendo a você mais uma vez a oportunidade, tá? E toda vez que o Zé Luiz e o Jones agradecem a você, elogiam o trabalho de você, fique certo que eu estou endossando as palavras dele, viu? Que bom, o Jones eu sei disso.
E lembrando que tudo começou com você, viu? Que bom, que bom. A primeira imprensa que chegou a gente foi vocês. Que bom, tá? Que bom. Eu tenho Depois as outras emissoras começaram a vir, mas vocês foi quem primeiro, você acreditou primeiro, foi quem primeiro acreditou na gente, e a gente agradece essa oportunidade. Continue fazendo esse ótimo trabalho que você está fazendo e conte sempre com a gente. Que bom, que bom. É um privilégio, realmente. Para mim, eu me sinto privilegiada de ter esse acesso tão fácil a vocês. Obrigada mesmo. E volte sempre por aqui, viu? Volte sempre por aqui. Estaremos aí. Okay. Obrigada, professor. Gente, então,